Só Ele é Deus. Só Ele é o Todo-Poderoso, sustentador do universo. Não apenas o sustentador, mas o Criador também. Só Ele pode todas as coisas. Só Ele é merecedor do nosso louvor. É sobre esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, mas também esse Deus de amor, de salvação, que eu quero meditar com você nessa noite. Nós temos vivido dias incríveis como país nesses últimos dias. Talvez desde o impeachment do senhor Fernando Collor de Mello, nós não tenhamos visto tamanha manifestação do país contra a corrupção, contra a injustiça, contra a roubalheira, contra toda a sujeira e pecado que permeia a vida política, e não só deste país. O povo brasileiro está cansado disso tudo, deseja ser respeitado nos termos da Constituição do nosso país, nos termos da lei, deseja justiça, deseja transformação, deseja o fim dessa pouca vergonha dos governantes brasileiros em todas as esferas de governo. Entretanto, muito poucos param para refletir, e grande parte da culpa disso estar acontecendo é nossa. Quando encaramos as eleições de qualquer maneira, sem dar a devida atenção ao que ela significa para as nossas vidas, para a nossa sociedade, elegendo pessoas corruptas, pedindo em cima da hora uma indicação sobre em quem votar, apenas para nos vermos livres dessa obrigação civil. Esquecemos que muitas vezes elegemos funções em função de nossos interesses e das possibilidades de, em eleito ou eleita, tal pessoa nos favorecer em determinadas ações ou necessidades. A própria igreja dita evangélica no Brasil faz isso. E não são raros os momentos em que os púlpitos viram palanques políticos e a igreja massa de manobra e curral eleitoral. Não podemos esquecer dessas realidades e precisamos refletir sobre nós e nossas atitudes. A sociedade, temos visto isso, tem depositado suas esperanças nela mesma, na sua voz, no seu número, nas suas passeatas, no seu protesto, na força que o povo unido pode ter para transformar a realidade do país. Uma minoria tem depositado a sua esperança na violência, ou pelo menos extravasado a sua raiva de maneira errada por meio dela. Infelizmente, estamos colocando a nossa esperança no lugar errado. Em pouco tempo, a sociedade se frustrará. Talvez então venha à sua mente a pergunta que veio à minha: como e quando isso vai acabar? E eu pretendo mostrar a resposta a essa pergunta mais no final. A Bíblia fala de momentos como esse, parecidos com os quais estamos vivendo como sociedade, como nação. E é sobre um momento como esse que eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia para ler no livro do profeta Isaías, logo no primeiro capítulo, de onde nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Isaías, capítulo 1, versículo 1, a partir dele. Diz assim a palavra do Senhor: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá.
Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes em meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei de meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, e os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão.
Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E o desejo nosso nesta noite é que o teu Santo Espírito a utilize para falar diretamente às nossas vidas, aos nossos corações, nos trazendo orientação para viver, posicionamento em frente às questões da sociedade, da vida, nos trazendo alimento espiritual para sermos fortalecidos a enfrentarmos as dificuldades e nos sabermos posicionar conforme o teu desejo e a tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías é um profeta que vive no século VIII a.C. O tempo em que estes fatos acontecem é um tempo de paz, um tempo de crescimento econômico, vamos dizer assim. O país, Israel, passa por um breve momento de paz, porque o império dominante de então, que não era Israel, estava em decadência. E o império posterior, que começava a surgir como grande império, ainda não era forte o suficiente para se fazer presente tão longe de casa. Apesar de um crescimento econômico, nós podemos perceber no texto que há uma vertiginosa queda em nível social, ético, moral da sociedade. Parece que quanto mais bens, riqueza, dinheiro, mas o homem se afunda no lamaçal da vida e do pecado. É impressionante como, apesar de haver uma separação de cerca de 2.700 anos, os tempos se parecem muito com os de hoje. Os de Isaías, nossos, isso se dá por um único motivo, irmãos. É o homem que está no centro dessa história. A vida daquele povo era imoral, era impura. As maiores injustiças eram cometidas naquele tempo. Isso fica patente nos versículos 16 e 17, e mais à frente no versículo 23, veja bem, quando fala assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Nada disso era observado, pelo contrário, as pessoas buscavam fazer o mal, tinham interesse por isso. Mais adiante, no versículo 23, os teus príncipes, ou seja, os governantes da nação, são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Parece que nós estamos vendo algo escrito nos dias de hoje. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Por quê? Porque não há possibilidade para essas pessoas que são as mais pobres daquele tempo, os órfãos e as viúvas, de conseguirem acesso à justiça. Esse acesso é barrado, não há interesse em haver justiça entre o povo, em haver a saciação da justiça para essas classes menos favorecidas. Os tempos se parecem, mas há uma diferença entre esse texto e a nossa realidade, principalmente em função dos últimos dias. Em nossa realidade, quem protesta, quem sai às ruas, somos nós, o povo. À primeira vista, no tempo de Isaías, quem sai em protesto é Deus, e não o povo. E o protesto divino fica patente nos versículos de 2 a 4. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos,
filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram no Santo de Israel, voltaram para trás. Olha o protesto de Deus aí. A minha mente minha imaginação vai muito longe. Fiquei imaginando Deus, eu não sei como Deus é, mas imaginei uma pessoa segurando um cartaz e reclamando pela rua sozinho: criei filhos rebeldes, né? Vocês são corruptores. Não é apenas ser corrupto, é mais do que isso. E além de você ser corrupto, você corromper outros. Porque para você ser um corruptor, significa que você já está corrompido. E além de você ser corrupto, você leva outros a ser também. Deus pega pesado. Deus coloca o povo abaixo de boi e jumento. E jumento nós sabemos que é um animal considerado teimoso. E Deus diz: olha, o boi conhece a mão de quem o alimenta, o jumento também, mas o meu povo não. Nós estamos abaixo de boi e jumento. A situação no tempo de Isaías era essa, e queridos, não pasmem, a situação nossa também. Como colocar a esperança numa sociedade assim? O problema está no fato dessa sociedade ser uma sociedade de seres humanos que têm se rebelado contra Deus, não o aceitam em suas vidas, não o aceitam em sua sociedade. Nós, como seres humanos, como raça humana, temos empurrado Deus para fora de tudo. Mas o texto fala também da consequência disso. Os versículos de 5 a 7 mostram: toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, é razão e sentimentos, está tudo doente. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Me lembro de Jó, a desgraça que se abateu sobre a vida dele, a sua saúde, não por causa de pecado, mas porque Deus o permitiu. Mas fiquei imaginando aquela situação, alguém num nível de saúde tão ruim como talvez o de Jó. E muitas vezes nós não percebemos as nossas feridas, aquela ferida horrorosa, cheia de pus, que você simplesmente amarra um pano só em cima para você não ficar olhando para aquilo, mas que não é cuidada, porque vai doer. Quando eu me machucava quando era criança, que ocorria com uma certa frequência, papai vinha e, conforme fosse machucado, às vezes era aquele machucado que você ralava o joelho e ficava a terra dentro, né? Aí papai tinha que vir com uma agulhazinha, né, que ele esterilizava no álcool, e tinha que às vezes ir lá dentro do machucado. Doía para burro, mas era assim que o ferimento era tratado. E quando o papai colocava aqueles remédios que naquela época não tinha aquele negócio de não arder, ardia, né? Água oxigenada, chegava a fazer aquela borbulha, né? Parecia ácido. Que agonia que aquilo me dava. Aí papai dizia: o que arde cura, o que aperta segura. Ficou tão marcado em mim que até hoje eu lembro, irmão. Mas nós não nos deixamos ser tratados. O versículo 7 diz: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Literalmente, nós temos visto algumas partes da nossa cidade serem consumidas, não só da nossa, mas de outras cidades do país, serem consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Irmãos, a consequência da rebeldia contra Deus, aí
mas isso só pode ser visto por meio de olhos espirituais, quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos essa realidade. Deus continua protestando hoje, chama a atenção para a nossa corrupção, para o nosso pecado, para a nossa omissão como igreja dele. Mas há um outro fator interessante nesse texto. Há uma outra característica muito interessante desse povo de Isaías. Nós percebemos pela leitura do texto bíblico que esse povo era um povo religioso. Há muitas festas religiosas, com oferendas ao Deus Todo-Poderoso, preceitos religiosos sendo observados, mas a religiosidade daquele povo não transformava a sua vida, nem o seu caráter. É sempre assim, queridos. Quando a religião passa a ter um fim em si mesma, quando se vê vazia de um relacionamento pessoal e íntimo com o Deus Todo-Poderoso, não leva a lado algum, nem transforma nada, apenas se reserva infrutíferamente a manter o status quo. Na verdade, não mantém nada. Se a gente for olhar a nossa sociedade 50 anos atrás do que nós temos hoje, nós vamos ver uma queda vertiginosa de valores morais, de valores de sociedade. Aliás, que valores? Eu tenho os meus, você tem os seus, e a amizade continua numa boa. E se eu não quiser ter valor nenhum, ninguém tem nada com isso. Deus se cansou dessa religiosidade vazia, dessa hipocrisia, dessa falsidade, dessa mentira, porque era isso, é disso que Deus está falando. O culto de vocês é uma mentira. Estou cansado, estou por aqui, ó. Na verdade, Deus está por aqui, ó. Deus nunca quis o cumprimento de rituais com um fim em si mesmos, que na maioria das vezes só aplaca a nossa consciência já endurecida para os princípios divinos de vida. Deus prefere a obediência. Em 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22, nós temos uma palavra do profeta Samuel ao rei Saul, dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Deus não está interessado no seu sacrifício de acordar cedo no domingo para você vir a EBD. Deus está interessado na sua obediência. Deus está interessado sim na sua vida, na forma como você a vive. Se você a vive de acordo com os preceitos de Deus, que está, sim senhores e sim senhoras, Ele tem total interesse nisso. As pessoas faziam o mal, atendiam à injustiça. Em vez de atender à justiça, atendiam à injustiça. O opressor fazia e acontecia. O órfão estava desamparado e as viúvas abandonadas. Naquele contexto, irmãos, ser viúva era uma desgraça, porque a mulher naquele contexto, ela dependia totalmente do seu marido para viver. Se ela perdesse o seu marido, mas ainda tivesse filhos homens, ela ainda poderia se safar. Por isso, o desespero daquela viúva de Naim, que já havia perdido seu marido e perdia seu único filho homem. Sabe qual era o destino dessa mulher e de todas as outras que se tornavam viúvas em Israel? Virarem mendigas. E o órfão, que não tem pai e não tem mãe, que era considerado um desgraçado. A questão é: olhem para esses
como parte do povo também, e eles precisam ser atendidos. A nossa realidade é muito parecida. Nós somos uma sociedade religiosa, mas isso não tem transformado a nossa realidade. São várias as religiões que estão por aí que pregam paz, que pregam harmonia, prosperidade e tantas outras coisas boas. Mas onde está a transformação da sociedade? E o que dizer do número crescente de evangélicos, entre aspas? A realidade não tem melhorado, pelo contrário, tem piorado. Isso me leva a crer que esses novos evangélicos não passam de religiosos e não tiveram a vida transformada por Jesus, e de que a igreja de Cristo tem sido omissa. Isso é um perigo, irmãos. É um perigo, e eu quero trazer à nossa memória as palavras de Jesus lá no último livro da Bíblia, o Apocalipse, quando no capítulo 3, versículos 15 e 16, Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras de Jesus podem ser para nós. Se nós não podemos confiar no povo, se somos falhos demais para fazer uma revolução verdadeira e duradoura, o que pode ser feito? Parece não haver mais esperança, já que todas as nossas chances parecem, e na verdade são, inúteis. Eu quero dizer a você que nem tudo está perdido. Há sim uma esperança, e Deus apresentou para Isaías naquele tempo a solução e nos apresenta hoje também. A justiça social, e não só, e outras coisas mais que a nossa sociedade tanto espera, são iniciativa de Deus, que nos propõe a solução para o nosso problema de corrupção, que a Bíblia chama de pecado. No versículo 18 do texto inicial de Isaías nós lemos: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos sentar à mesa e eu vou dizer para vocês qual é a solução. Vamos acabar com esse problema. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Por mais corruptos e corruptores que possamos ser, Deus pode mudar essa realidade, e é desejo dele fazer. Você conhece a sua corrupção, que muitas vezes é diferente da dos políticos, ou até mesmo pode ser parecida. Talvez você goste muito de dinheiro, a ponto de gostar dos outros também. E a ser que você goste muito de mulher, inclusive da dos outros também, ou das que não são a sua. Ou você gosta muito de homem a ponto de querer não apenas o seu, mas o das outras também. Pode ser que você goste de aumentar um pouco a informação sobre a vida de alguém. Afinal de contas, e a licença poética, onde é que fica? Olha como nós corrompemos os valores. Olha como nós deturpamos as coisas. Pode ser que você goste de encurtar os caminhos da vida, furar filas, andar na contramão de vez em quando, mas pastor, todo mundo faz isso. Papai tinha uma frase para mim, quando eu vinha com esse negócio: mas pai, todo mundo faz. Me permita,
Papai virava para mim e falava assim: se todo mundo comer cocô, você vai comer também? É forte, mas às vezes nós precisamos de um choque. Ah, meus amigos e minhas irmãs queridos, precisamos ser purificados, sim. Não se engane nem se deixe enganar. Não há nada em nós que vale a pena ser exaltado. A humanidade não é boa na sua essência, e é só você olhar à sua volta e para dentro de si que você vai perceber isso. O próprio Isaías provou isso, quando mais adiante, no final do seu livro, no capítulo 64, no versículo 6, ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É isso que eu e você somos. Você acha que é bom? Você acha que você faz o bem? Eu e você somos isso daquilo que Isaías falou. Não é porque Isaías falou não, mas é porque é a palavra de Deus. Essa é a realidade. Pare de ficar se enganando, ou de se deixar enganar, achando que você é bom, que a sociedade é boa, nós precisamos fazer e acontecer. Precisamos sim. Temos sim que meter a boca no trombone e denunciar essas coisas horríveis que acontecem no nosso país, mas a solução não é essa. Isaías não teve a graça de ver a solução de Deus para a sua realidade. No tempo de Isaías, o povo se recusou a ouvir Deus. Algum tempo depois foi dizimado por uma força estrangeira. Entretanto, tempos depois, outros viram. João, o Batista, primo de Jesus, o Salvador, foi um dos que viu e disse a respeito de Jesus. Em João 1:29 se está narrado: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A solução que Deus propõe é esta. É uma solução que nós precisamos dizer para a humanidade. É simples, mas é eficaz. O autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos de 12 a 17, falando da eficácia, diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Essa é a solução. A solução é Jesus Cristo. Irmãos, é simples assim. Não é uma solução social, não é uma solução política, nem militar, nem econômica, nem de qualquer outro cunho, a não ser espiritual. Sim, é uma solução espiritual, porque somos, acima de tudo, seres espirituais. E é preciso aceitar Jesus, aceitar essa solução de coração. Romanos, capítulo 10, no versículo 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples, simples assim. Não é necessário fazer nenhum sacrifício, não é necessário dar uma oferta, não é preciso comprar alguma coisa, viajar para algum lugar, beber alguma coisa ou qualquer outra coisa.
basta crer. Essa é a palavra de Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Na verdade, esse é o Evangelho. E aí eu quero abrir um parênteses. Nós temos medo de testemunhar. E um desses medos, ou a base desse medo, é nós dizermos que nós não sabemos como falar isso. Nós temos medo da reação também das outras pessoas a essa palavra. Sabe por que isso? Porque nós estamos confiando nas nossas forças, na nossa inteligência, na nossa argumentação, e estamos deixando de lado o poder de Deus, o Evangelho. Nós precisamos apenas falar do Evangelho, sim, esse Evangelho simples, singelo, mas confiados no poder de Deus. E aí eu quero trazer à nossa memória alguns textos bíblicos. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, nós lemos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você precisa crer nesse Evangelho. E você demonstra isso com a sua vida. É isso que vai mudar a sociedade. Não é passeata apenas, não é protesto, não é revolta, é Cristo na sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A palavra de Deus é bem autoexplicativa, queridos. Mas há um texto também de Lucas 21, 14 e 15. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Promessa de Cristo, promessa de Jesus. Mas nós temos medo. Atos 2, 38 a 41, respondeu-lhes Pedro, esse texto é fantástico: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Naquele dia, não foi em uma semana, não foi em um mês, não foi em um ano, em um dia, 3.000 pessoas aceitam Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por quê? Porque Pedro acreditou na mensagem do Evangelho e permitiu o poder de Deus se manifestar na sua vida e na vida daqueles que o ouviram. Em Atos 2,47, logo a continuação desse texto: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, preste atenção que isso é importante, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, você não precisa ter medo de falar, você não precisa pensar: mas o que eu vou dizer? Porque se você crer no poder do Evangelho e em Cristo Jesus, Ele vai capacitar você para você falar coisas que você nunca imaginou que falaria. Ou vocês acham que eu vim aqui por quê? Porque eu sou confiado em mim? Que Deus tenha misericórdia da minha vida, irmãos. Porque eu não sou nada, mas Deus é tudo.
E Deus usa. Se Deus me usa, queridos, Ele pode usar você. Muito. 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 Tire de sobre você a responsabilidade da conversão das pessoas. Isso é tarefa do Espírito Santo. A sua tarefa é só falar, é só comunicar esse Evangelho. Experimente crer no poder de Deus. Faça um teste. E aí eu quero fechar esse parênteses. Quando nós dermos ouvidos a Deus, aí sim, nós teremos a restauração da sociedade feita por Deus, e se cumprirá a palavra de Deus em Isaías, nos versículos 26 e 27. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Irmãos, é necessário protesto, sim, mas nós como igreja precisamos apresentar a solução, a única que existe para a nossa sociedade, e essa é Jesus Cristo. Não importa se os outros vão nos taxar de lunáticos, não importa se vão nos chamar de qualquer outra coisa, mas quando nós estivermos diante de Deus no dia do juízo, aquela geração, a nossa geração, não vai apontar o dedo para nós, e Deus não vai requerer de nós o sangue da nossa geração. Protestemos sim contra a corrupção, contra as injustiças, contra a roubalheira, contra a pouca vergonha que muitas vezes se encontra no nosso país, mas protestemos também contra o nosso pecado. Saiamos não às ruas, mas às pessoas, anunciando a única revolução que pode verdadeiramente transformar o Brasil: Jesus Cristo. Que Deus abençoe você com tudo isso que a palavra de Deus nos diz. Amém.